queridos, tudo bem? Aqui é o professor de História, Diego Novaes, e na aula de hoje nós vamos estar falando sobre tempo e história. Esse assunto ele é muito importante dentro da historiografia para nos dar uma base sobre os conteúdos que nós vamos estar estudando no decorrer deste ano. Então, vamos lá? Na história, nós estudamos fatos que ocorreram no passado. E para nós fazermos essa análise dos fatos que aconteceram no passado e estabelecer uma relação com o presente, dentro desse espaço passado e presente, nós temos o tempo. Qual é o conceito de tempo? É o que determina todas as coisas. Os dias, meses, anos, os acontecimentos, as épocas. Tudo isso está dentro do conceito de tempo. Agora, por que nós devemos entender o conceito de tempo para estabelecer essa relação entre o passado e o presente? Porque através dessa relação, desse entendimento, nós vamos verificar aspectos naturais e culturais que ocorrem em determinadas épocas. E existem diversas maneiras de perceber a passagem do tempo. Uma das formas é o tempo da natureza. Como o próprio nome já diz, o tempo da natureza ele ocorre de maneira natural, ou seja, sem a interferência humana. Por exemplo, o pôr do sol. O ser humano não pode interferir no pôr do sol e nem no nascer do sol. E da mesma forma como no ciclo da vida. Ou seja, é um tempo que acontece naturalmente. Uma outra forma também de analisarmos o tempo é o tempo cronológico. O tempo cronológico ele é considerado uma produção cultural humana, porque o homem, com o passar do tempo, criou diversas formas de contar o tempo. Nós temos aqui alguns exemplos, como a ampulheta, o relógio de sol, o relógio, todo mundo conhece, o relógio de parede, a vela, o relógio de vela. Então, esses aqui são algumas formas que o homem encontrou de controlar, de contar o tempo. Uma outra forma de contar o tempo, nós temos o tempo histórico. O tempo histórico, ele pode ser percebido através das mudanças e das transformações que ocorrem na sociedade ao longo do tempo. Um exemplo, olha aqui, o hábito de se utilizar roupas permanece até hoje, né? Mas com o passar do tempo, as roupas foram mudando. Olha a década de 80, década de 90 e o ano 2000. Então percebam que o modo de se vestir ele foi mudando com o passar do tempo. Mas o hábito de se utilizar roupas ele permaneceu. Então o tempo histórico ele pode ser percebido desta forma. Algo bem do nosso cotidiano, não é mesmo? No tempo histórico, nós temos a diacronia e sincronia. No tempo diacrônico, que quando se estuda uma sociedade através do tempo, para nós entendermos, um exemplo, para nós entendermos o Brasil República de hoje, a formação do Brasil República, nós devemos passar e entender os fatos do Brasil Colônia, do Brasil Império e essa transição para a República. Então, ou seja, aqui nós estamos vendo a história do Brasil com o passar do tempo. Já no tempo sincrônico, nós podemos analisar os fatos que acontecem ao mesmo tempo. O exemplo, eu destaquei aqui o Brasil no século XVIII. O Brasil do século XVIII, ele passou por revoltas internas como a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Elas foram inspiradas nas ideias iluministas, que no século XVIII, no mesmo período, estava acontecendo na França a Revolução Francesa e na América a Revolução Americana, que vai levar à formação dos Estados Unidos e, consequentemente, à sua independência. Esses fatos aconteceram ao mesmo tempo. E esses fatos ele tem uma certa ligação. Por quê? Os três movimentos eles foram inspirados nas ideias iluministas. A Revolução Francesa e a Revolução Americana.
a conjuração mineira e baiana foram inspiradas na Revolução Francesa e na Revolução Americana também. Então, esses fatos eles aconteceram no mesmo período, então nós podemos estabelecer aqui uma relação sincrônica, certo? Dentro da história nós temos também a linha do tempo. A linha do tempo ela é um recurso gráfico utilizado pelos historiadores para localizar graficamente os acontecimentos de modo linear e cronológico. Para nós entendermos a linha do tempo, nós temos aqui esse eixo cronológico, nós temos as barras de periodização, tá? Essas barrinhas aqui, ó, são as barras de periodização, onde ela vai marcar o início e o fim de cada período. Por exemplo, nós temos aqui o período da Antiguidade. O que marca o início da Antiguidade, aqui por volta do ano 4000 a.C., é a invenção da escrita. A invenção da escrita ele é um marco histórico, é um acontecimento. E a Antiguidade ela dura até o ano 476 depois de Cristo, que é a queda do Império Romano do Ocidente. Então nós temos aqui eixo cronológico, barra de periodização e marcos históricos, tá? Muito fácil, não é? Simples entendermos aqui a linha do tempo, tá certo? E agora nós estamos chegando ao fim da nossa aula. Espero que tenham gostado. Deixe o seu like, deixe o seu joinha e até a próxima!